Nem toda criança que desafia regras tem TOD. E esse é um dos erros que mais atrasam a busca por ajuda. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais comportamentos que fazem parte do desenvolvimento infantil, quais os sinais que merecem atenção e quando buscar por ajuda profissional. Então vamos começar entendendo o que realmente caracteriza o TOD. Sou Fábia Lumertz, eu sou especialista em neurodesenvolvimento. No vídeo de hoje, você vai entender melhor o que é o TOD, quais sinais devem nos ligar o alerta e quando buscar por avaliação profissional. TOD significa transtorno opositor desafiador. É uma condição, gente, caracterizada por padrões de comportamentos opositores, desafiantes, persistentes e que se manifestam em mais de um ambiente. A gente vai ter, então, uma criança com uma irritabilidade constante, uma criança que desafia a autoridade, que tem extrema dificuldade em lidar com regra, em lidar com comando, né, com liderança. E isso não vai ser um episódio aqui, outro ali. Isso vai ter que ter uma frequência muito importante e vai ter que também impactar no desenvolvimento dessa criança e nos ambientes que ela frequenta. Até porque, né, toda criança, ela vai ter um momento que ela vai desafiar. Isso faz parte do desenvolvimento natural. A diferença é que no TOD, esses comportamentos, eles aparecem com frequência, intensidade e especialmente, gente, eles causam muito prejuízo para essa criança e para todo o ambiente no entorno dela. E a gente sempre tem que pensar também em relação à idade dela, né? Então, a gente vai ter fases em que, fazer uma birra, outra birra normal, né? Enfim, a gente sempre tem que se dar conta de que idade a nossa criança tá. Mas dentro da idade que ela tá, a gente vai observar então esses fatores: a duração, a frequência e como isso está relacionado com a faixa etária. O que seria o esperado naquela faixa etária? Uma das maiores confusões é acreditar que o TOD, ele pode aparecer assim, né? Surgir do nada, porque os pais não dão limite para essa criança. Claro, né, gente, que a educação familiar, a forma de educação que as famílias dão em casa para a criança é óbvio, né? Que tem toda a relação com como essa criança se comporta. Mas quando a gente está tratando de TOD, o transtorno ele está para muito além da educação recebida em casa. A gente está falando então de um transtorno que vai envolver questões de neurodesenvolvimento, questões de comportamento, questões de regulação emocional, está para muito além desse único fator que seria os pais não darem limite. Por isso, gente, que culpar os pais não vai resolver nada, só piora a situação, na verdade. E já me conta aqui nos comentários, qual comportamento você acha mais difícil de lidar no dia a dia? A recusa em obedecer orientações ou as discussões diárias diante de qualquer pedido? Alguns comportamentos, eles merecem muita atenção quando eles acontecem com frequência. Perda de paciência com facilidade, discussões constantes por qualquer motivo, a recusa, gente, em seguir regras, culpar as outras pessoas pelos próprios erros. A gente tá vendo ela fazer e ela diz pra gente que não foi ela, que alguém provocou. Tudo foi um motivo, menos a ação dela. A demonstração, gente, de irritação constante. Não dá pra olhar pra criança que a criança já tá despejando assim, criando situações muito desarmônicas. E também ela dá a impressão de que ela age intencionalmente para fazer esses movimentos disruptivos. Parece que existe uma intenção em provocar, em desafiar, em perturbar, assim, o ambiente. E o mais importante, então, é observar esses comportamentos, a frequência deles, a intensidade e o quanto de prejuízo esses comportamentos trazem para a vida familiar, escolar, social e para o desenvolvimento da própria criança. Um outro ponto, assim, que muitas famílias desconhecem é que o TOD frequentemente ele aparece associado a outros transtornos, como o TDAH, por exemplo, o autismo e a ansiedade. Por isso,
olhar só para o comportamento isolado, ele pode não ser suficiente. É preciso entender, gente, o que acontece por trás das atitudes de uma criança. Muitas famílias, elas chegam achando que o problema é só o comportamento da criança. E aí elas descobrem que tem muito mais coisa por trás disso. E aí, gente, elas descobrem junto com isso que existe também uma necessidade muito maior de compreensão e de suporte para que essa criança se desenvolva. E se esse conteúdo está te ajudando a entender com mais profundidade o comportamento infantil, deixa teu like e já te inscreve no canal. Aqui você encontra conteúdos de cunho científico que ajudam a entender melhor o desenvolvimento infantil e a saber quais são as ações mais assertivas para ajudar a tua criança. Quando então, gente, esses conflitos a partir do comportamento dessa criança, né? Eles são muito frequentes, muito constantes, eles viram o modus operandi da nossa criança e o ambiente está sempre ruim. E a gente vai ver que ela está tendo prejuízo em casa, na escola, na vidinha social dela, né? Que ela está deixando de aprender por conta desses comportamentos, de brincar, de interagir, de, né, assim, de usufruir de relações boas com a família, de passeios, enfim. Tem que ligar o alerta, tá? E tem que buscar avaliação profissional. É muito importante, tá, gente? Uma avaliação adequada, gente, ela vai ajudar a entender, então, o que realmente está acontecendo com a nossa criança. Se ela tem realmente TOD, se ela tem algum outro transtorno associado, ou se ela já tem algum transtorno e tem também TOD. E ajuda, principalmente, a construir estratégias assertivas para minimizar, então, esses prejuízos e melhorar o desenvolvimento, a vida social, a aprendizagem, né? Melhorar a qualidade de vida da nossa criança, da família, né? Enfim, de quem convive com ela de uma forma global. Porque o objetivo, gente, o objetivo não é rotular. O objetivo é identificar para justamente conseguir fazer plano de ação para melhorar. Gostou do vídeo? Aproveita e já assiste esses outros que eu tô deixando aqui na tela para ti. Um grande abraço e até o próximo vídeo.